Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias. Sejam bem-vindos ao canal e vamos aí para mais um vídeo de fechamento do mercado. Hoje, dia 23 de setembro de 2020, agora são 16 horas e 52 minutos. O mercado está prestes a encerrar. As ações já estão quase entrando no leilão de fechamento, mas a gente já consegue aí ter aí traçar um cenário de fechamento de mercado perfeitamente. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Deixa eu tirar só o aviso daqui. Já vamos aí para o gráfico do Ibov. E o Ibov agora está fechando aí próximo da sua mínima, tá? Em 795,59. Ainda falta alguns minutinhos para ele encerrar, mas sim, ele está fechando próximo da sua mínima. Engatando aí um pouco mais de convicção de baixa, né? A gente vê, inclusive, que ele já está fechando novamente abaixo da média da banda inferior de Bollinger, tá? O que pode significar também ainda amanhã uma nova tentativa de repique aí para o Ibov, da mesma forma como aconteceu aqui. Eu lembro que a gente conversou que o Ibov não daria neste dia. Deixa eu colocar aqui para vocês. Onde foi? Aqui. A gente comentou que o Ibov aqui, muito embora ele tenha fechado com essa barra grande, essa sombra grande no candle, mas pelo índice daria para se arriscar um possível dia de repique no dia seguinte, como de fato ocorreu. E hoje está ocorrendo com o Ibov. Ó. Ele está fechando próximo da mínima atual. Aliás, ele está fechando na mínima atualmente, né? Ele está na mínima. Não fechou ainda, mas agora ele está na mínima. E amanhã pode sim indicar um possível repique aí para o Ibov, tá? Vamos voltar aqui para o nosso gráfico com as linhas normais. Ele já vem trabalhando aí abaixo de todas as médias, né? As médias já estão alinhadas para baixo. O estocástico lento ele apresenta aí uma zona de sobrevenda, mas isso não quer dizer muito, tá? Isso não quer dizer muito, justamente porque ele está rompendo agora e fazendo um pivô de baixa, o índice, o Ibov, aliás, em uma zona extremamente importante, ok? Então, Ibov aí, temos aí sim um viés aí de baixa, continua sendo de baixa para o Ibov. Se a gente Opa, espera aí que eu fiz coisa errada. Aqui, pronto. Se a gente... Ué, por que não está dando para... já sei por quê. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, Ibov diário. Beleza, pronto. Se a gente colocar aqui no semanal só para traçar o Fibo do Ibov, a gente vai ver, ó, que ele respeitou essa região dos 105.920 e agora ele está indo buscar os 90.641 aqui embaixo, tá? Então tem um chão ainda bastante grande aí pela frente, ó. 5,5% de queda é o próximo suporte importante do Ibov, tá? Aqui no indicador inferior a gente vê as médias se abrindo, o que indica sim uma tendência de baixa e aumentando a sua força, né? Força vendedora aumentando. E por enquanto é isso, tá? Nada além disso para o Ibov, eu não vejo mais compra no Ibov, tão somente baixa até o momento, tá? Não existe mais uma tendência de alta aqui no Ibov, pelo menos por enquanto. A consolidação que havia rompeu para baixo e agora ele está caminhando aí para baixo, tá? Vamos dar uma olhada no índice futuro. O índice futuro, o Infut. Beleza. O índice futuro ele está fazendo exatamente a mesma coisa que o Ibov vem fazendo. O índice futuro ainda falta um pouco mais de uma hora para fechar, mas ele já beira aí a sua mínima, né? Já está renovando mínimas, aliás. E se a gente pegar aqui a banda de Bollinger, ó, ele também está fechando abaixo
da banda inferior de Bollinger, o que pode sim significar um possível repique aí do índice futuro no dia de amanhã, tá? Voltando aqui para o nosso gráfico padrão, a gente vê que as médias também estão alinhadas da mesma forma que o Ibov, né? O gráfico está igual aí ao do Ibov, as médias já estão alinhadas para baixo, não existe mais tendência de alta no índice futuro e, aliás, nem nos 60 minutos não há tendência de alta mais no índice futuro. O que formou aqui nos 60 minutos, olha só, foi um 9.4 aqui, que acionou, chegou a dar 650 pontos, depois veio esse 9.1 que não foi acionado, e esse 9.1 virou um novo 9.4 aqui, ó, e agora está andando mais 1.000 pontos, tá vendo? Então, tendência de baixa aí no índice, ok? Tendência de baixa no índice, vem rompendo essa região. Aliás, o índice, ó, formando aqui um breakout, está rompendo para baixo no candle atual esse breakout, tá? Olha aqui, ó, um breakoutzinho aí no índice futuro, tá? E é isso, não tem muito o que se falar além disso no índice. Infelizmente está vindo para baixo, está perdendo aí os suportes. E vamos traçar aqui o Fibo no semanal, só para a gente ter uma ideia das zonas mais importantes aí para o índice futuro, tanto de suporte quanto de resistência. E aí nós vamos ter aqui essas regiões. A gente já tinha traçado esse Fibo faz tempo, né? Mas como eu estava dando aula, eu acabei tirando do gráfico. E aqui está, ó, 107,220 foi a zona de resistência, ele chegou bem próximo, e agora temos nos 91,500 mais ou menos a próxima região de suporte, ó. Daria aí mais uns 4,3% de queda para o índice futuro, tá? Lógico, o viés agora é de queda, a tendência também é de queda, tudo de queda, então tudo leva a crer que no curto prazo, né, não digo amanhã, mas nos próximos dias ou até nas próximas semanas, o índice vem assim testar os 91.488. Isso com o cenário atual, tá? Nada impede da manhã, por exemplo, o índice futuro vir fazer aí uma barra enorme de alta e reverter toda essa situação, tá? Então, é isso aí no índice futuro. Vamos dar uma olhada no dólar futuro. Bom, dólar futuro indo buscar aqui a sua máxima, como a gente já tinha mencionado depois desse 9.1 aqui, ó. Do 9.1 ele já subiu quase 200 pontos, um excelente 9.1 aí para o dólar. Agora ele já começa a encontrar a região agora não, né? Falta ainda um pouquinho. Se a gente traçar até um retângulo aqui, vamos para a gente ter mais uma ideia um pouco melhor, ó. Toda essa região aqui é uma região de resistência. Então ainda falta um pouquinho para ele encostar nessa região de resistência, mas já está praticamente encostado aí, né? Uma região forte de resistência, tá? Região forte. Se romper essa região, a próxima resistência é em 5.715, tá? Então, temos isso para o dólar futuro. Ele está aí num zigue-zague, no que a gente chama de Big Up, Big Down, né? Tudo começou com esse Big Down, fez aqui uma tentativa de pivô de alta, né? Com um Big Up, recuou, fez um novo Big Up, fez um Big Down e agora está fazendo um novo Big Up, tá vendo? São movimentos fortes que indicam consolidação, ó. São altas de 10%, quedas de 8%, aqui ó, caiu mais quase 8%, dessa primeira perna de alta aqui ó, foi 13%, 14% quase. Isso significa sim uma lateralização, tanto é que a gente vê que as médias estão se entrecruzando direto, né? E isso daí também é sinal de lateralização, ok? Já nos 60 minutos, o dólar futuro foi bastante direcional, olha que interessante. Bastante direcional, fez este inside bar aqui e deu entrada e foi embora, tá? Não é um inside bar que eu gosto de entrar, mas sim, quem entrou se deu bem. Depois desse inside bar, ele teve até aqui um 9.3, ó,
que também chegou a ir embora, quase 40 pontos o dólar aí nos 60 minutos, bem tranquilinho o dólar. Vamos dar uma olhada no juros futuro, no DI. Bom, o DI hoje em alta de 2,3%. Ele continua aí na zona de lateralização. Ele saiu sim dessa zona inferior aqui de lateralização que a gente vinha apontando, toda essa região. E agora ele entra aí numa outra região que é entre as médias que estão alinhadas para cima e a média de 89, uma média importantíssima aí, né? Média de 200 ainda está bem longe, o que pode indicar sim uma continuidade aí do movimento de alta, tá? E o DI aí tem, portanto, uma resistência logo acima aí nos 4,626, logo acima não, né? Tem uma alta aí de quase 4%, mas existe sim essa resistência forte aí da média de 89, tá? Mas só que o viés dele é de alta, ok? Viés de alta, não vejo queda no DI, inclusive agora ele está fazendo 1, 2, 3 de compra, tá? E é isso aí. Vamos dar uma olhada no ouro. O ouro lateralizou, né, totalmente, depois de fazer aí o seu topo histórico, o ouro, ele veio e morreu aqui. Olha só que lateralidade que está, né, que lateralização que está o ouro no atual momento, tá? Não tem nada para fazer por enquanto ele não romper essa região ou perder aqui para baixo, inclusive começar a trabalhar abaixo da média 8,9, não há nada para fazer no ouro no atual momento, beleza? Vamos dar uma olhada no índice financeiro, que é o índice que mede, que calcula, né, a média ponderada das instituições financeiras que compõem o IBOV. E está aqui o índice financeiro bem fraco, bem mais fraco que o IBOV. Faz tempo que ele está muito mais fraco que o IBOV. A gente já vinha falando isso. Quando ele perdeu aqui essa região, esse suporte, né, a gente já viu que poderia azedar feio. E é o que está acontecendo com o IBOV. Né? A gente sempre fala que se o índice financeiro não subir, o IBOV não consegue subir. E é exatamente isso que vem acontecendo. Esse índice financeiro aí, uma tendência enorme de baixa, né? Tem um pivô gigantesco aqui, ó, de baixa. Se a gente traçar isso aqui, ó, é um pivô gigantesco de baixa, tá? E temos que ficar atentos aí com o índice financeiro, tá? Se a gente traçar aqui um FIBO, vamos ver se ele respeita alguma coisa. Aqui ele não respeitou tanto, tá? Ele não respeitou tanto. Talvez se a gente pegar este outro topinho aqui, ele respeite um pouco mais aqui essa região, ó. Inclusive no semanal agora ele está perdendo aqui a média de 200, tá? E no diário tem caminho livre aí para ele. Vamos traçar um FIBO aqui no diário que talvez ele esteja mais de acordo com as coisas. Aqui sim, ó. Respeitou essa região, respeitou aqui, ok? Nossa, estou mexendo no FIBO aqui, peraí, pronto. Portanto, vamos lá, ó, onde ele parou, ok? Temos aí próxima zona de suporte em 9.031 pontos, 9.030 pontos, tá? Para cima, logicamente, a gente vai ter a resistência aqui em 9.731,50, juntamente com este último fundo que foi rompido, tá? Então, tendência de baixa clara aí no IFNC, lógico, além da média de 9 também trabalhar aqui como uma resistência forte. Nenhum sinal de recuperação, nenhum sinal de alta por enquanto IFNC, só baixa, baixa e baixa, beleza? Vamos dar uma olhada no milho. CCM FUT, aí. Milho hoje foi muito bem, né? Subiu forte o milho. A gente já tinha mencionado e comprado aqui com este PFR e olha só, quase 5% de alta ao milhinho. Muito bom mesmo. Depois dessa compra não tivemos outra oportunidade de compra até agora e deixa ele andar, né? Deixa o milho andar, nada para fazer no momento. E o boi também continua aí subindo, o boi. Nós tivemos aqui no boi um 9.3 que foi acionado aqui, ó,
E ele está andando aí, já subiu aí 1% também, um pouquinho mais devagar que o milho, mas também numa tendência forte de alta, tá? Não tem nada para fazer por enquanto no boi, temos que esperar aí um novo padrão aqui para poder entrar no ativo. O café tá fraco pra caramba, né? Agora ele vem fazendo aqui um PFR, tá? Dá para tentar alguma coisa nesse PFR aqui. A gente já não vê mais uma tendência de baixa, muito pelo contrário, a gente vê aí um padrão de uma tendência de alta, desculpe. A gente vê um padrão aqui de alargamento, ó, de rompe topo, rompe fundo, ok? E temos aqui um padrãozinho de compra que pode sim ser acionado. Lógico que eu não gosto de operar esse padrão, ele está muito próximo da média 8,9, está muito próximo das outras médias, sem contar que provavelmente amanhã a média de 17 e de 34 vão se cruzar para baixo, tá? E isso daí indica sim uma fraqueza ainda maior do movimento de alta. Eu, sinceramente, não entro nesse trade, tá? Muito embora ele conste aqui, estocástico apareça assim, sobrevendido e tudo mais, eu não entro nesse trade, eu passo, ok? De qualquer forma, como eu não recomendo nada, não recomendo compra, não recomendo venda de nada, vocês façam seus estudos aí. Eu estou só mostrando para vocês um pouco da minha visão de mercado, beleza? Vamos dar uma olhada na Petrinha. Bom, Petrinha agora é tendência de baixa clara, né? Caiu forte hoje a Petro, 2,88, está fechando aí na sua mínima atualmente. Está no leilão de abertura aí com uma leve alta para 20,23, mas vai fechar bem próximo da mínima se continuar assim. No leilão de fechamento, desculpe, acho que eu falei leilão de abertura, né? E, bom, muito longe das médias, não há o que se fazer atualmente, tá? Fechando fora, inclusive, amanhã, da mesma forma, pode ser um dia aí de repique. Muito embora a gente esteja vendo uma forte tendência de baixa, porque faz 3 dias que o papel vem fechando fora e ele não fez qualquer repique. No dia de ontem, aliás, ele chegou a fazer repique, né? Porque ele abriu aqui em cima, praticamente aí no preço de fechamento, subiu, fez o repique, só que devolveu tudo. E hoje ele nem repique não chegou a fazer, pouco movimento de alta, né? E aí caiu forte. Não temos muito o que se fazer aí com Petrobras no atual momento, tá? Se a gente traçar um Fibo aqui, por exemplo, aqui, aliás, acho que nem dá porque já rompeu. Não, ainda não rompeu, ó. Temos o próximo suporte aqui em 19,90, tá? É um Fibo que vem sendo respeitado, sim. Suportinho aí em 19,90. Perdendo esse suporte, aí a gente tem que retraçar o Fibo para ver quais são as próximas zonas de suporte. Muito bem. A Vale. Bom, a Vale hoje subiu forte, né? Muito também devido ao minério, acredito eu, subiu 2,66%, né? Tá no leilão de fechamento ainda, com uma pequena queda aqui, mas vai terminar aí com alta sim. A gente não consegue ver, pelo menos eu não consigo ver ainda uma tendência clara de alta na Vale. Nós temos aqui um 9.1, ok? De compra, que dá para ser operado sim, mas se a gente tirar todo este zoom aqui, a gente vai ver que nós estamos dentro de um grande retângulo na Vale, tá? Nós estamos num grande retângulo e atualmente a gente está praticamente aí no meio do retângulo. Nós vamos entrar quase que já começando a metade final aí dessa zona de consolidação. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso. Eu esperaria o quê? Teve essa perna de alta, teve um recuo, muito bem, temos topos maiores. Eu esperaria um possível rompimento aí de topo. E aí, desculpa pessoal, e aí num possível recuo, a gente consegue buscar uma compra aqui, beleza? Essa é a Vale. Voltando aqui, pessoal, dei uma folgada aqui, velho. Bom, vimos a Petro, vimos a Vale.
Vamos dar uma olhada em algumas ações, começando pela Oi, né? A Oi, ela tá aí numa alta meio fraca, uma alta barra consolidação. Não tem muito o que ser feito na Oi. Eu até tinha ajustado uma ordem de compra aqui acima de 1,81 e ela não foi exercida, porque a máxima do dia de hoje foi exatamente 1,81, tá? Então não foi executada a minha ordem de compra. Eu estava comprando aqui pelo 9,4 e pelo 123 também de compra, mas infelizmente isso não aconteceu e agora foi anulada a minha comprinha, beleza? Não temos muito o que fazer aqui na Oi no atual momento. Ela está numa região interessante, a Oi, mas precisa formar um sinal, precisa dar um sinal, um padrão. E o que a gente está vendo na Oi é tão somente uma contração de volatilidade, um movimento de encolhimento, então não tem muito o que se fazer agora, tá? Vamos dar uma olhada em Rente 3. Rente 3 foi um dos papéis que mais subiu hoje, subiu forte aí. A Rente, ela já subiu com um gap de fuga de toda essa região aqui de consolidação que ela estava vindo, né? Rompeu, voltou, abriu com um gap de fuga forte, mas fechou com um DV, tá? Fechou com um DV, padrãozinho de baixa. Eu não acredito que esse padrão de baixa vá vingar, porque só para ativar o padrão tem que cair aí mais de 3%. Mas o padrão está formado e está bem longe das médias de 9, da média de 17, da média de 34. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Vamos só por aqui. Ó, tá bem fora da banda também, tá? Das bandas de Bollinger. O que eu posso dizer para você é o seguinte. Existe esse padrão. Esse padrão, na atual conjuntura, ele permite uma venda, tá? Mas eu não acredito muito nessa venda. E outra, eu também não acredito muito na alta agora. Amanhã pode até continuar a subir esse papel, mas eu não acredito porque está muito longe das médias já. Ele tem que, o mais provável para mim, o cenário ideal é uma correção pequena ou até uma lateralização aqui, tá? Para formar aí um powerzinho, um power breakout, média de 9 entrar no meio do preço, média de 17 começar a suportar o preço aqui por baixo, para depois continuar a sua alta, tá? Pelo menos a média de 9 tem que chegar perto do preço. Assim não tem qualquer possibilidade de compra em Rente 3, tá? Um outro papel que subiu bastante hoje foi IRB, né? IRBR subiu de forma bastante interessante hoje. Aqui no gráfico diário nós temos um 9.1 com divergência aí no estocástico, porque a gente vê aqui o estocástico lateralizado e aqui a gente vê toda essa perna de baixa, então nós temos um 9.1 sim que permite uma entrada, uma tomada de posição, subiu bem forte hoje a IRB, tá? E uma coisa que me chama muito a atenção, que a gente ainda não pode bater o martelo nisso, mas tem que esperar o fechamento da semana e aí dependendo de como fechar, pode sim se concretizar ou ter maior probabilidade de se concretizar esse cenário, é o seguinte, aqui no gráfico semanal, nós temos o quê? Nós temos um retângulo aqui, perfeito? Temos um retângulo, olha que bonitinho, um retângulo. Pode ser traçado aqui, pode ser traçado aqui, pode ser traçado aqui. Eu vou traçar aqui porque eu acho que faz mais sentido, tá? Pega aqui, pega esse aqui, pega aqui, tá? Só esse aqui que fica para fora como um excesso de movimento mesmo. Bom, muito bem. Temos traçado um retângulo aqui. Perfeito. É um retângulo formado num fundo, né? O papel veio caindo aqui desde lá de cima, veio caindo forte e agora formou esse retângulo aqui já há vários meses. Bom, beleza. O que aconteceu aqui na semana passada? Na semana passada nós tivemos aqui a violação desse retângulo para baixo. Tudo indicava que o papel iria continuar o seu movimento de queda, tá?
inclusive formando aí quase, não é uma formação, mas formando quase que um Power Breakout aqui no gráfico semanal de baixa. Beleza. Esta semana, como é que está se comportando o papel? O papel está voltando para a região de dentro do retângulo. Como ele está voltando para essa região de dentro do retângulo, é lógico que ainda não acabou a formação desse último candle, né? Esse último candle só vai fechar efetivamente na sexta-feira, com o fechamento do pregão de sexta-feira. Então, nós temos ainda mais 2 dias de formação deste candle. Beleza. Vamos imaginar que ele hoje seja sexta-feira e que ele feche desse jeito que ele está agora. O que está acontecendo aqui? Ocorreu uma violação da fronteira inferior do retângulo e agora essa violação, o preço voltou para dentro do retângulo. Foi, portanto, uma violação, um rompimento falso. Um rompimento falso. Quando ocorre este tipo de rompimento falso, a chance do preço vir testar a fronteira superior do retângulo é imensa. É imensa. E isso daí daria praticamente já uma alta de quase 100%, tá? Quase 100% de alta, caso isso ocorra. Fora isso, se este retângulo for rompido para cima, o movimento que a IRBR pode fazer é um movimento extremamente poderoso de recuperação. Aí, lógico, nós estamos falando médio barra longo prazo, né? Nós estamos aqui analisando gráfico semanal, tá? Mas eu trago esse alerta, deixe IRBR aí no radar de vocês para, de repente, no final da semana dar uma olhada no papel e estudar um pouco a formação gráfica que está ocorrendo em IRBR, tá? Como é que pode, de repente... Olha aqui, ó, quer ver? Ó, 80% aí de lucro só para testar a fronteira superior do retângulo, tá? Muito interessante tá a IRBR, principalmente com esse padrão de hoje. Beleza. Que mais que a gente tem para ver aqui? Vamos dar uma olhada em azul. Foi outro papel que subiu bastante hoje. Azul está em uma tendência linda de alta. Azul está em uma tendência linda de alta. Ontem fez um PFR aqui. Esse PFR foi acionado no dia de hoje, mas não andou ainda, ok? E também hoje está sendo engatilhado aí um 1, 2, 3 de compra, ok? 1, 2, 3 de compra, estocástico já em zona bastante interessante, praticamente em zona sobrevendida. Temos um 1, 2, 3 de compra aqui, ok? Em tendência de alta. Olha a diferença de azul para outra companhia aérea que é a Gol. Olha como a Gol está muito mais fraca que a azul. Tá? Gráfico da Gol, nada a ser feito. Gráfico da Azul, muito bonito. Além disso, olha aqui, que interessante. Nada para cá. Nós não temos resistência no preço, tá? Resistência de preço aqui no gráfico, num período aí relativamente longo para swing trade, tá? Ou seja, a única resistência que a gente vai ter é tão somente o último topo aqui, ok? Então, bastante interessante azul aí para tentar qualquer coisa aí para swing trade ou mesmo para day trade no dia de amanhã, beleza? Próximo CVC também hoje teve uma alta um pouco menos expressiva, né, 0,99%. É uma alta que não diz muita coisa, tá? Nós temos aí sim uma tendência de baixa claríssima em CVC e diferente aí de IRB e azul, que está muito forte, né? IRB não está tão forte ainda, mas azul está bem forte. CVC a gente não vê possibilidade de nada ainda, tão somente uma tentativa de amanhã, dependendo da formação do candle, ele fazer um 9.3 e aí indicar uma possibilidade de continuidade da venda, tá? Próximo papel, Banco do Brasil. Banco do Brasil muito ruim, olha que coisa feia, Banco do Brasil. Lógico, a maioria das instituições financeiras estão ruins e Banco do Brasil é uma dessas que estão bem ruins, olha só, tendência de baixa. Aliás, tendência de baixa não, porque isso daqui não é uma tendência de baixa na minha opinião, tá? A gente viu aqui um pivô de baixa, perfeito.
Depois, eu não considero isso daqui, ó, como uma perna de baixa. Temos aí praticamente 2 candles no máximo, então eu vou considerar isso aqui, tá? Isso aqui, aliás, é uma tendência de baixa sim, ó, porque teve um topo duplo aqui, e aí sim, um outro pivô de baixa sendo formado com o rompimento deste fundo aqui. Tá? Temos sim aí então uma tendência de baixa clara, pivô de baixa em BBAS, nada a ser feito. Dá uma olhada no banco BMG B4. BMG B4, eu comentei com o pessoal que a gente dá uma força do seguinte, BMG B4 é que agora ele retornou, né? Mas ele estava fechando fora da banda quando eu mencionei do papel, tá? Estava fechando fora da banda e isso poderia sim indicar um fechou fora, fechou dentro. Aliás, está indicando, olha que interessante, pelo de ontem, né? Fechou fora, fechou dentro. Tá muito mais interessante esse papel do que Banco do Brasil. A ruptura da máxima do dia de hoje pode sim acionar esse FFFD, tá? E aí buscar pelo menos a média intermediária da banda, tá? Isso daí significa aí quase 5% de alta. Depois nós vamos ter aqui a próxima média em 8% até a banda superior de Bollinger, beleza? Vamos dar uma olhada em VEG. Bom, o VEG engatou aí uma correçãozinha um pouco mais fraca, nada de que assuste muito, né? Mas está aí com uma correçãozinha. Temos aqui um padrão de venda, mas não tem muito o que ser feito aqui, tá? Nada muito importante, nada muito interessante ser feito em VEG. Por fim, analisando a Embraer, tendência clara de baixa, né? Baixa muito forte, inclusive. Olha que tendência linda, ó. Preço, por isso que eu gosto de trabalhar com as médias 34 e 17, olha só. Ele vai buscar fazer um recuo, muito provavelmente na região das médias de 17 e 34, tá vendo? Então, aqui a gente vê aí tendência clara de baixa com zigue-zagues descendentes, né? Aqui formou um breakout, ok? Caiu e aqui formou um powerzinho, um power breakout, e aí vem caindo agora também Embraer. Nada a ser feito. Nos 60 minutos também a gente não vê qualquer motivo para pensar em uma compra em Embraer. Olha o power breakout lindo que rompeu agora no final do dia aqui, ó, nos 60 minutos em Embraer, tá? Só dar uma olhada final no índice futuro e no dólar para ver como é que eles estão fechando, mas eu acredito que eles estão fechando, exatamente, ó, bem próximo da mínima, fora da banda inferior de Bollinger. Amanhã pode ser um dia de recuperação, pelo menos durante parte do pregão ele tende a se recuperar sim o índice, tá? Claro, sempre repito, nós estamos falando aqui com base em estatística, não tem qualquer análise técnica em cima disso, é tão somente estatística. E o dólar futuro, vamos dar uma olhada no dólar. Dólar futuro também aí próximo da sua máxima, mas dentro das bandas, inclusive ele está abrindo as bandas de Bollinger, o que pode sim possibilitar uma continuidade do movimento de alta. Só atenção, porque ele já está um tanto quanto afastado das médias aqui, e ele não teria muito mais força para ir adiante, sem pelo menos fazer um movimento de recuo até a zona das médias e aí sim montar um pivô de alta eventualmente, tá? Vamos ver como é que vai se comportar amanhã o dólar e o índice. E é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, bons trades amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau, um abraço.